Fala galera! Mais um vídeo aqui do canal. Tema de hoje extremamente importante, não só para o Enem, mas para todos os vestibulares aí do Brasil, beleza? Então vamos lá. O tema de hoje é um tema extremamente delicado, porque ao longo da minha vida de professor, eu percebi que muitos alunos têm muita dificuldade. Mas uma boa notícia, muitos alunos, para não falar todos, depois que eu ensinei essa matéria de uma maneira calma, todo mundo aprendeu de uma maneira muito eficiente, tá bom? Então eu tenho certeza que depois da aula de hoje, você vai ficar muito mais confiante para poder fazer os exercícios desse assunto. Por que eu falo que o assunto é mais delicado? Primeiro, porque tem leis de Newton no meio. E sempre que leis de Newton está no meio, a galera já fica com um pouco de receio, né? Porque realmente temos tópicos muito delicados quando o assunto é leis de Newton. E para piorar ainda mais, foram colocar uma balança dentro do elevador. E aí que o trem ficou feio mesmo, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo. Vamos ficar até o final da aula aqui que vocês vão gostar. Bom, então vamos lá, pessoal. Tema da aula de hoje, balança no elevador. Então, primeiramente, eu queria te dizer o seguinte, como que as questões podem aparecer? O que normalmente é cobrado para vocês? É essa a primeira análise que a gente tem que fazer aqui, né? Porque quando você vê o tema balança no elevador, você já se pergunta, pô, mas o que é isso, né? O que ele vai me perguntar? O que ele está querendo saber? Bom, então vamos lá. Dois tipos de questão é muito comum quando o assunto é balança no elevador. Primeiro caso, normalmente o exercício te dá uma pessoa em cima de uma balança e tudo está dentro do elevador. E a questão te pergunta qual é a leitura da balança. Ou seja, a pessoa está em cima da balança, o conjunto todo dentro do elevador, e aí normalmente a questão coloca o elevador em movimento, que pode acontecer de diversas maneiras, para cima, para baixo, acelerando, freando, velocidade constante, ou seja, coloca o elevador em movimento e vai fazer para você a seguinte pergunta, qual será, nessa situação, a leitura da balança, ok? Então, esse é um tipo de pergunta muito comum em questões de balança no elevador. Outra análise que pode aparecer, de um ponto de vista muito mais conceitual, qualitativo, são as questões que vão te perguntar o seguinte, olha, se eu colocar a balança, ou melhor, se eu colocar o elevador em certo movimento, a leitura da balança será maior que o peso da pessoa, menor, igual? Coisas desse tipo vão aparecer. Então, quando o assunto é balança no elevador, o que vocês têm que entender é que saber o que a balança vai indicar, ou seja, saber a leitura da balança é fundamental. E nem sempre ela será igual ao peso da pessoa. Tranquilo? Então vamos começar a aula de hoje com a seguinte análise. Galera, para eu poder saber qual é a leitura da balança, eu preciso primeiramente entender qual força que a balança vai ler. Ou seja, pô, eu estou procurando aqui a leitura da balança. Então, qual é a força que vai me dar de fato a leitura da balança? Muitas questões perguntam assim, qual é a força que a balança lê? E muitos alunos acreditam que a balança vai ler o peso da pessoa que está em cima dela. E isso está completamente errado. Pensa comigo uma coisa, o que é o peso de uma pessoa? Pensa que eu subi em cima de uma balança, esteja no elevador ou não, e eu te perguntei qual será a leitura da balança, ou seja, qual força a balança vai ler. Gente, o peso da pessoa, peso é uma força de natureza gravitacional. Então, por exemplo, o peso de uma pessoa é a força de atração gravitacional entre o planeta Terra e essa pessoa. Se ela estiver na Terra, claro. Se ela estiver na Lua, é entre a Lua e a pessoa. Ou seja, vamos pensar aqui. Aqui na Terra, a pessoa em cima da balança. O peso da pessoa é a força de atração gravitacional entre o planeta Terra e a pessoa. Então eu te pergunto uma coisa, o que a balança tem a ver com isso, cara? O que a balança tem a ver com a interação entre a pessoa e o planeta Terra? A balança não tem nada a ver com isso. Então é claro que a balança não pode registrar a força peso da pessoa. A força peso da pessoa não atua na balança. Como que ela vai registrar uma força que nem nela atua? Isso é impossível. Então, primeiramente, tira esse trem da cabeça que a balança registra o peso da pessoa. Se você marcar isso no vestibular, você vai errar.
A balança não registra o peso da pessoa. O peso da pessoa é a interação do planeta com a pessoa. Balança não tem nada a ver com isso, ok? Mas tudo bem, existem situações, ou melhor, duas situações, que a leitura da balança será uma força de intensidade idêntica ao peso da pessoa. Então existem duas situações que eu vou falar aqui que a leitura da balança será de fato uma força de mesmo módulo, mesma intensidade do peso da pessoa. Será uma coincidência, ok? Isso não quer dizer que ela vai registrar o peso da pessoa. Muito cuidado com isso aí. Bom, então continuando. Vamos pensar agora, vamos entender agora qual força que a balança de fato lê. Então vamos tentar entender primeiro qual força que atua na balança que ela vai ler, tá bom? Então vamos entender o negócio. Quando eu subo em cima da balança, o que acontece? Quais forças atuam na pessoa? Vamos dar uma olhada nisso aqui então. Vamos pensar nas forças que atuam na pessoa. Bom, primeiramente nós temos a força peso, que eu já disse para vocês, que é uma força de natureza gravitacional. É uma força que o planeta Terra atrai a pessoa, que nós sabemos que podemos calcular por massa vezes aceleração gravidade. E nós temos também a força normal. Força normal, que é uma força de contato que a superfície faz na pessoa. Nesse caso, a balança é a superfície que está fazendo a força normal na pessoa. Bom, galera, pela terceira lei de Newton, o que acontece? Essa normal tem um par de ação e reação, que não é o peso, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece aqui? Quando eu subo na balança, eu começo a comprimir essa balança. Então eu vou criar aqui uma força de compressão em cima dessa superfície aqui da balança. Consequentemente, a balança me devolve uma força que é a famosa força normal. Então, vamos entender uma coisa. Quando eu penso na leitura da balança, a balança ela vai ler uma força que atua nela, que é essa força de compressão que eu faço em cima dela. Então, a força que a balança vai ler é uma força de compressão que a pessoa faz em cima dela. Vamos chamar essa força de compressão. O que acontece aqui? Pela terceira lei de Newton, a força que a pessoa comprime a balança tem mesmo módulo que a força que a balança faz na pessoa. Sabemos que a força que a balança faz na pessoa é a força normal. Então, como a leitura da balança será a compressão que a pessoa faz nela, nós podemos dizer que a leitura da balança será uma força de mesmo módulo da força normal, porque elas formam um par de ação e reação. Pela terceira lei de Newton, essa força que a gente comprime a balança será igual em módulo da força normal. Então, essa força de compressão, ela possui mesmo módulo da normal. É isso aqui que eu preciso que vocês entendam. Então, muita atenção. Se a questão perguntar para você se a força que a balança registra, a força que a balança lê, é a força normal, isso está errado. Porque a força normal atua na pessoa, não atua na balança. Mas muita atenção, a força que a balança vai ler, ela possui mesmo módulo da força normal. Então, para um exercício, se você quiser descobrir a leitura da balança, você precisa mirar a força normal. Então, se eu quero descobrir qual será a leitura da balança, eu tenho que descobrir qual será o valor da força normal. Entenderam o que eu quis dizer? Basta você descobrir o valor da força normal que você vai descobrir a leitura da balança. Porque, de fato, o que a balança vai ler é a reação da força normal. Portanto, tem mesmo módulo da força normal. Ok? Então, muita atenção nisso. Nos exercícios que eu vou fazer com vocês aqui, que nós tivermos que descobrir qual será a leitura da balança, nós iremos tentar descobrir o valor da força normal. E quantos newtons eu descobrir para a força normal, isso sim será a leitura da balança. Beleza? Galera, antes de começar a análise quantitativa aqui com vocês, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Muitos alunos pensam que as situações que a balança vai ler uma força diferente em módulo do peso da pessoa, ela depende se o elevador está subindo ou descendo. Então, olha só, no começo do vídeo eu falei com vocês
que muitos exercícios vão te perguntar qual será a leitura da balança. E esse valor nem sempre terá o mesmo módulo do peso. Existem dois casos que eu vou falar aqui que sim, irá coincidir do valor da força normal ser igual à força-peso da pessoa. Porém, em muitos outros casos não. Só que isso não tem a ver se o elevador está subindo ou descendo. Porque tem alunos que pensam assim, pô, se o elevador estiver subindo, vai ser um caso. Já se o elevador estiver descendo, será outro caso. Isso está errado. Eu posso ter situações que o elevador está subindo e a força normal ser maior que o peso e também ser menor que o peso. E da mesma forma, eu posso ter situações que o elevador está descendo e a força normal ser maior que o peso e também menor que o peso. Viram? Não depende se o elevador está subindo ou se o elevador está descendo. O sinal, o sentido da velocidade, ou seja, o elevador sobe ou o elevador desce, não importa para nós. O que vai importar para a gente aqui será o sentido da aceleração e não da velocidade. Muita atenção nisso, ok? Então vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui no quadro. Veja esse desenho. Eu tenho aqui, novamente, uma pessoa em cima de uma balança, superdimensionada, claro, e todo o conjunto está dentro de um elevador, ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui uma estrutura que todo esse conjunto está dentro de um elevador. Bom, as forças que atuam na pessoa, nós já vimos aqui que são força-peso e força normal. A força-peso é uma força que o planeta Terra atrai a pessoa. Já a força normal é uma força que a balança faz na pessoa. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos pensar aqui que essa pessoa tem uma massa de 80 kg. Então a massa dessa pessoa é de 80 kg. Bom, nós sabemos aqui que o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Considerando aqui que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, nós teremos aqui que o peso da pessoa é 80 vezes 10. Então, o peso da pessoa é de 80 newtons. Tudo bem. Vamos discutir agora os dois casos que a força normal será igual ao peso. Pessoal, vamos pensar na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton me diz que a resultante das forças que atuam em um corpo é igual ao produto da massa desse corpo e à aceleração que ele está submetido. Ou seja, força resultante é massa vezes aceleração. Galera, se a resultante for zero, ou seja, se o valor dessa resultante aqui for zero, eu tenho que o peso será igual à força normal, porque uma vai anular a outra. Então, nos casos que a resultante das forças é zero, eu tenho que o peso é igual ao normal. Vamos ver quando que isso acontece. Bom, para a força resultante no corpo ser igual a zero, eu preciso que a aceleração desse corpo também seja igual a zero. E aí sim eu terei peso igual à força normal. E aí, de fato, a leitura da balança será o próprio peso da pessoa. Quando que isso acontece? Bom, resultante das forças ser igual a zero é a famosa condição de equilíbrio. Então, para a resultante das forças ser igual a zero, eu preciso que o meu corpo esteja em equilíbrio. Pessoal, o equilíbrio acontece em duas situações. A primeira delas é quando o corpo estiver em repouso. Ou seja, se eu estou dentro de um elevador, em cima da balança, e o elevador está parado, velocidade igual a zero, que é o repouso, eu terei uma situação em que a resultante das forças será igual a zero e, portanto, o peso será igual ao normal. Então, toda vez que o elevador estiver em repouso, a leitura da balança, que a gente sabe que será igual ao normal, nesse caso terá o mesmo módulo do peso da pessoa, ok? Qual outro caso de equilíbrio nós temos? O caso em que o corpo descreve um movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então, quando o corpo descrever um movimento retilíneo uniforme, nós teremos um caso também de equilíbrio. O movimento retilíneo uniforme é o caso em que a velocidade do corpo é constante, ok? Então, pessoal, constante, tá bom? Toda vez que o elevador estiver em movimento, seja subindo ou descendo, em que a sua velocidade for constante, nós teremos certeza que o peso será igual ao normal. E, portanto, a leitura da balança será, de fato, nesse exemplo aqui,
que a pessoa tem 80 kg de massa, a força normal será 800 newtons, porque ela será igual ao peso. Então lembrem-se, nessas duas situações, repouso e movimento retilíneo uniforme, em que a velocidade é constante, nós teremos que o peso será igual ao normal. Portanto, a leitura da balança será igual ao peso da pessoa, ok? São esses os dois exemplos que eu falei lá no começo da aula. Vamos falar agora aqui dos casos em que a leitura da balança, ou seja, aquela força de compressão que a gente faz, que tem o mesmo módulo da normal, ela não será igual ao peso da pessoa, ok? Em módulo. Então vamos lá. Temos aqui a segunda lei de Newton. Resultante é massa vezes aceleração. Vamos pensar numa situação em que eu tenho aqui o elevador com uma aceleração para cima, ok? Então a aceleração está para cima. Cuidado, isso não quer dizer que o elevador está subindo. Vou falar disso daqui a pouco. Mas vamos lá, pessoal. Se a aceleração está para cima, eu preciso que vocês entendam que força resultante e aceleração são irmãs. O que acontece com uma, acontece com a outra. Se a aceleração aponta para cima, com certeza a força resultante também irá apontar para cima. Então, repito, para onde a aceleração aponta, a resultante também irá apontar. Então, se a aceleração está para cima, pensa comigo aqui. Quais forças atuam no corpo da pessoa? Força-peso, vertical para baixo, que nesse caso, se a massa é de 80 kg, nós sabemos que o peso será de 800 newtons. E também temos a força normal, que é a força que a balança faz na pessoa, ok? Tudo bem. Pessoal, pensa comigo uma coisa. Se a aceleração está para cima e, portanto, a resultante está para cima, você concorda comigo que, claro que a normal não será igual ao peso? Porque se a normal for igual ao peso, elas irão se cancelar e a resultante e a aceleração seriam igual a zero. Então, pensa comigo. Se a resultante está para cima, eu estou te dizendo que o excesso de força está para cima. Então, nessa situação, que a força resultante está para cima, com certeza, essa força para cima, que é a normal, ela tem que ser maior que essa força para baixo, que é a força-peso. Então, se a aceleração e a resultante estão para cima, a normal será maior que o peso e, portanto, nós teremos uma leitura na balança maior que a força-peso. Olha que interessante, você não vai ler na balança, de fato, os 800 newtons, ou 80 kg. Você vai ter uma força maior que o peso real da pessoa. É por isso que muitas vezes, pessoal, essa força normal nos exercícios, ela é tratada como peso aparente. Por que peso aparente? Esses casos em que a força normal, ela é diferente do peso, maior ou menor, nós chamamos a normal de peso aparente por isso, porque de fato a normal não será igual ao peso da pessoa, tranquilo? Bom, vamos supor então que aqui a gente tem um caso em que a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração, como nós discutimos nesse exemplo, apontada para cima. Bom, pessoal, vamos voltar aqui naquele questionamento que eu fiz para vocês. Uma aceleração para cima quer dizer que o elevador está subindo? Não. Ele pode sim estar subindo e a aceleração ser para cima, mas ele pode também estar descendo e a aceleração ser para cima. Então, muito cuidado. Pensa comigo. Se eu estiver subindo, acelerando, a aceleração vai estar para cima, porque o módulo da velocidade vai aumentar. Agora, pensa que eu estou descendo, porém freando. A aceleração estará contrária à velocidade e, portanto, a aceleração também irá apontar para cima. Então eu tenho, pessoal, esses dois casos em que a aceleração pode estar para cima, subindo, acelerando ou descendo, freando, beleza? Então podemos ter o caso do elevador subindo, acelerando ou descendo, freando. Anota isso. A aceleração para cima pode acontecer com o elevador subindo, acelerando ou com o elevador descendo, freando. Tranquilo? Anota isso porque isso é muito importante. E agora nós vamos fazer uma análise quantitativa nesse exemplo de qual seria o valor da força normal se o elevador tem uma aceleração
de 4 metros por segundo ao quadrado para cima. Lembrando, a aceleração é para cima, mas ele pode estar subindo ou descendo, subindo, acelerando ou descendo, freando. Vamos aos cálculos. Bom, então nesse caso nós sabemos que a aceleração está apontada para cima. Então, a resultante das forças que atuam no corpo está para cima. Como nós temos a força normal e a força peso, nós podemos escrever a resultante como normal, que é a força para cima, menos o peso, que estará contrária e aponta para baixo. Então, quando a aceleração aponta para cima, que nós sabemos que a normal é maior que o peso, a resultante pode ser escrita como normal menos o peso. Galera, resultante das forças, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Isso é igual a normal menos o peso. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, eu posso dizer que a força normal será igual a MA mais mg. Então, MA mais mg. Então, perceba, o cálculo fica bem simples. Força normal, massa vezes aceleração. A massa do corpo é de 80 kg. Então, 80 vezes a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, mais o peso, né? mg. Tranquilo. Então, nesse caso, a minha força normal será de 4 vezes 80 mais 10 vezes 80. Portanto, nesse caso, eu tenho uma força normal de 1.120 newtons. Perceberam, pessoal? A força normal é sim maior que o peso. Por quê? Porque a aceleração está para cima, portanto, a resultante está para cima. E aí, a normal será maior que o peso, como a gente já viu na parte anterior do vídeo, ok? Então lembrem-se, a aceleração para cima pode ser com o elevador subindo, acelerando ou descendo, freando. E nesse caso, nós teremos uma normal que é o peso aparente, lembra? Maior que a força-peso. Nessa situação, a gente se sente um pouquinho mais pesado, né? Alguns de vocês provavelmente já viveram isso dentro de elevador. Tem alguns momentos que você se sente um pouquinho mais pesado. É quando o seu peso aparente, que é a força normal, é maior do que o peso. Tranquilo? Essa é a forma de você calcular. Aqui eu só passei menos mg para o outro lado, ficou MA mais mg é igual a normal. Deixei a normal aqui para ficar mais organizado. Tranquilo? Pessoal, agora eu vou falar de outro caso que eu vou simplesmente mudar o sentido da aceleração. A aceleração agora está apontada para baixo, ok? Bom, vamos fazer a mesma análise. Como dessa vez a aceleração está apontada para baixo, nós precisamos entender o quê? Que nesse caso, essa força aqui para baixo, ela será maior que essa força para cima. Então, se a aceleração está apontada para baixo, nós teremos que o peso será maior que a normal, ou o normal será menor que o peso. Então, quando a gente for escrever a força resultante, nesse caso, com a aceleração apontada para baixo, a resultante será o peso menos a normal. Percebam, mudou a estrutura. Agora a resultante é a de baixo menos a de cima. Por quê? Porque se a aceleração aponta para baixo, a resultante também vai apontar para baixo. É o que eu disse para vocês. Força resultante e aceleração são irmãs. O que acontece com uma também acontece com a outra. Nesse caso aqui, muito fácil também, nós discutimos e chegamos a um valor de força normal. Resultante, massa vezes aceleração. Peso, massa vezes aceleração da gravidade. Pronto, eu jogo a normal para lá. Normal fica igual a mg menos ma. Bom, pessoal, muita atenção agora. Nesse caso, nós temos que a força normal será igual a mg, 80 vezes 10, 800. ma, 80 vezes 4, já vimos que é 320. Portanto, nesse caso em que a aceleração está para baixo, percebam, a normal será menor que o peso será maior que a normal, ok? E nesse caso teremos um valor de 480 newtons, ok? O peso é de 800 newtons. Nós vimos que a força normal, que a gente chama de peso aparente, é menor, é 480 newtons. Nesses casos, nós iremos nos sentir um pouquinho mais leves dentro do elevador. Também já passaram por isso aí algumas pessoas. E vamos lá, aquela análise muito importante.
se a aceleração está para baixo, isso quer dizer que o elevador está descendo? Claro que não. Eu disse para vocês, em um dos momentos mais importantes do vídeo, o sentido da aceleração não representa o sentido da velocidade. Nós podemos ter aceleração para baixo e, com isso, uma normal menor que o peso, tanto com o elevador descendo ou com o elevador subindo. Então, nós teremos em duas situações. Se a aceleração está para baixo, nós podemos estar descendo acelerado. Então, o elevador desce acelerando, certo? Ou temos também a situação que ele pode estar subindo, freando. Pessoal, muita atenção aqui, ok? Não quer dizer que a aceleração para baixo ou o elevador tem que estar descendo. Ele pode descer acelerando, então vai aumentar o módulo da velocidade, ou ele pode estar subindo, porém freando. E aí a aceleração será contrária à velocidade e nós teremos também uma aceleração para baixo. Tranquilo? Muita atenção nessa parte aí. Galera, então falamos aqui dos principais casos de balança dentro do elevador. Casos em que, de fato, a leitura da balança será igual ao peso, que é quando o elevador está parado, em repouso, ou quando ele está subindo ou descendo com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Mostrei para vocês aqui, quantitativamente, casos em que a leitura da balança será maior que o peso ou menor que o peso. Depende de para onde a aceleração aponta. Se a aceleração aponta para cima, nós temos um caso em que a normal é maior que o peso. Se a aceleração aponta para baixo, nós temos um caso em que o peso é maior que a normal. Então, vamos agora falar de um último caso, que é uma curiosidade bem bacana, que eu já vi em prova de vestibular, que é o seguinte: o que vai acontecer com a leitura da balança se o elevador estiver caindo em queda livre? Ou seja, suponhamos que arrebentou o cabo de aço do elevador e ele cai em queda livre. Foi perguntado qual seria a leitura da balança. Esse caso é muito interessante. Olha só, sabemos que aqui nós temos na pessoa a força-peso e a força normal. Tudo bem. Se nós temos uma situação em que o elevador cai em queda livre, ou seja, o cabo de aço do elevador arrebentou. Espero que você nunca passe por isso. Bom, nesse caso, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam? Nós temos uma situação em que a pessoa irá perder o contato com a superfície. Ela irá perder esse contato com a balança. E, de fato, a pessoa, o elevador, a balança, tudo ali do conjunto irá cair com uma aceleração igual à aceleração da gravidade. Isso vai acontecer na queda livre. E, portanto, pensa comigo. Vamos supor que a gente escreva aqui que a resultante seria peso menos a normal. Bom, olha só. Se pela segunda lei de Newton, resultante é massa vezes aceleração, peso é massa vezes aceleração da gravidade. Mas nesse caso, eu estou te dizendo que tudo está caindo em queda livre com a aceleração igual à aceleração da gravidade. Veja bem, se a aceleração que o corpo está submetido é a aceleração da gravidade, nós temos uma única hipótese. A normal tem que ser zero. Entenderam a ideia? Então, galera, se arrebentarem o cabo de aço do elevador e ele começar a cair em queda livre, lembrem-se, a aceleração que o conjunto ficará submetido será a aceleração da gravidade. E teremos um caso que a pessoa perderá o contato com a balança e, portanto, não irá mais comprimir a balança e, portanto, nós teremos uma força normal igual a zero. E, portanto, como a balança lê a reação da normal, que é a força de compressão que a gente faz em cima da balança, a leitura da balança será zero na queda livre. Tranquilo? Já vi isso em prova e é um último caso aí de curiosidade muito bacana que eu queria passar para vocês. Galera, então esse foi o tema da aula de hoje, balança no elevador, muita lei de Newton, vocês viram aqui. Espero que eu tenha esclarecido muitas coisas para vocês, ok? Peguem exercícios disso, tentem fazer, mão na massa, que é assim que vocês irão aprender. E, mais uma vez, lembrem-se, o sentido da velocidade não determina, a aceleração que será determinante, ok?
ok? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho das notificações para você ser avisado de novos vídeos que eu vou sempre fazer aqui no canal. Beleza? E lembrem-se, deixe um comentário aqui, eu quero o PDF. Na semana do Enem, eu irei mandar um PDF que eu estou fazendo ao longo do ano com os principais termos e dicas para a prova do Enem. Eu tenho certeza que com esse PDF, estudando nele, você vai conseguir acertar um número maior de questões nas provas de física e matemática do Enem, tá bom? Então não esquece de deixar o comentário, eu quero o PDF, que eu irei disponibilizar para vocês aqui na semana do Enem. Grande abraço para todos!